Olá, meu irmão, olá, minha irmã, membro da Igreja Presbiteriana Betânia. Olá, você que navegando pela internet chegou até o nosso canal aqui no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos sequência a uma série de exposições no livro do profeta Abacuque. Então convido a abrir a sua Bíblia em Abacuque capítulo 1. Leremos os versos 5 a 11. Abacuque 1, 5 a 11. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Existe um antigo ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Normalmente se aplica quando a gente traça um determinado plano para nós, para as nossas vidas, para os nossos afazeres e nada dá certo. Mais à frente, olhando para trás, a gente vê que os planos não foram cumpridos, mas que tudo que resultou em coisa boa para nós. Como se Deus tivesse traçado outros planos para nós por meio de linhas tortuosas mais boas. Mas será que é isso mesmo? Será que é Deus quem escreve torto? Ou nós que queremos ou esperamos que Deus escreva segundo a vontade do nosso coração, que a nossa história seja escrita segundo os nossos desejos? Abacuque orou a Deus e recebeu de Deus uma resposta que aparentemente não fazia sentido para ele. O pensamento que Deus tinha a respeito de Judá e para aquele reino era bem diferente do que os habitantes da nação, e até mesmo Abacuque, certamente esperavam. Como vimos no primeiro sermão desta série, Abacuque profetizava ao reino de Judá e provavelmente nos dias do rei Jeoacás. Judá já havia caído em grande apostasia. A injustiça, ela imperava no meio da nação. Se você não viu, clica aqui em cima, vai ter um card onde você pode acompanhar essa série de exposições, vai ter aqui o primeiro sermão dessa série de exposições. Então, nos versos 1 a 4, o profeta apresenta a Deus suas queixas em relação ao reino de Judá. Para ele, Deus não se importava com o que estava acontecendo, não ouvia a sua oração, não trazia resposta ao seu clamor, não salvava Judá do seu próprio pecado e não promovia a justiça que traria paz ao seu povo. Para Abacuque, Deus parecia inerte, silente, calado, e não agia como ele, o profeta, esperava. Então vem a tão aguardada resposta de Deus no texto que lemos. A tão aguardada resposta divina chegou e Deus finalmente promoveria sua justiça. Mas será que era o que Abacuque realmente esperava? Deus mostraria a Abacuque que Deus age de uma forma misteriosa e muitas vezes sem sentido. Sem sentido para ele, sem sentido para nós. Deus revelaria que ele é um Deus soberano, que não está inerte, está trabalhando o tempo todo, que ele conduz a história de uma forma inequívoca e que ele age quando quiser, como quiser, onde quiser e por meio de quem quiser. Paulo, no capítulo 11 de sua carta aos Romanos, afirma que os caminhos de Deus são incompreensíveis. Isaías explica isto. É porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. E é sobre isso a nossa meditação. Os incompreensíveis caminhos de Deus. Os incompreensíveis caminhos de Deus. Em primeiro lugar, podemos observar no texto que lemos que em seus insondáveis caminhos, Deus age de formas surpreendentes. Deus age de formas surpreendentes. Venha comigo aqui para o verso 5 e para o verso 6 de Abacuque 1. Deus chama o profeta Abacuque com uma palavra ao povo de Judá. A resposta não está no singular, mas está no plural. Olhem as nações e contemplem-nas.
A resposta não era só para o profeta. Deus trazia uma resposta para todo o povo por quem o profeta orava, por quem o profeta suplicava. É interessante como Deus ordenava que os judeus olhassem para as nações ao seu redor. Deus estava fazendo algo grandioso e eles não haviam percebido ainda o que Deus estava realizando. Deus estava fortalecendo e engrandecendo um povo, os caldeus ou os babilônios, de acordo com a sua versão bíblica. Eles já haviam suplantado, vencido o terrível império assírio e sua influência estava se espalhando pelo mundo antigo. Especialmente na época de Abacuque, os historiadores acreditam que os caldeus obtiveram uma vitória crucial que confirmaria o seu poder e influência na região do Antigo Oriente. Os babilônios, sob a liderança do rei Nabucodonosor, derrotou o poderoso exército egípcio. Deus é soberano sobre os povos, sobre as nações, sobre os reinos da terra. Nada resiste à sua vontade. Nada subsiste senão pelo seu poder. Deus estava agindo, irmãos, embora de uma forma surpreendente. Abacuque não havia observado isso. Ele havia reclamado nos versos anteriores que Deus parecia não ouvir ou responder à sua oração. Agora Deus diz que aquele povo que ele preparou, que ele fortaleceu por anos, um povo mau e ímpio, seria o povo que disciplinaria Judá pelo seu pecado. E era tão surpreendente o que Deus estava fazendo que jogaria toda uma crença estabelecida na sociedade de Judá por terra. O povo de Judá acreditava firmemente que jamais seriam derrotados porque Deus estava com eles, independente do seu pecado, independente do que fizessem. Lá era a cidade de Davi, lá era onde estava o templo, a habitação de Deus, a arca da aliança. Eles mesmos eram o povo da aliança. Deus estaria com eles. E Jerusalém era indestrutível. O profeta Jeremias mostra como essa era uma crença real. No livro de suas Lamentações, capítulo 4, verso 12, Jeremias afirma que os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Deus faria algo impensável, algo que jamais imaginaram, algo assustador aos seus olhos. Jerusalém cairia, o reino de Judá cairia, e isto seria para reaproximar Judá de seu Deus. Deus age de formas surpreendentes, meus irmãos. Ele é o Senhor da história, o soberano sobre todos os povos e nações. O soberano sobre as circunstâncias e situações. Tudo que há no mundo, reis, governantes que caem, que levantam, poderosos que surgem, epidemias e pandemias, são formas de Deus agir na humanidade. Deus age na alegria. Deus concede sim vitórias, bênçãos, alegrias, mas Deus também age nas derrotas, nas perdas e nas tristezas. Nada escapa ao poder maravilhoso de Deus. E é por meio das adversidades que Deus nos molda. É no meio das adversidades que temos oportunidade de olhar para dentro de nós e reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa miséria e nos reconciliarmos com Deus. Jerusalém se achava indestrutível, não importava se pecavam, não importava se o coração estava diante de Deus. Por vezes pensamos que porque tudo vai bem, temos a aprovação de Deus. É um engano, é um engano. Existem teologias que pregam que crente não sofre, que crente só prospera e que Deus atende tudo que os crentes pedem. Teologias que dizem pare de sofrer e defendem uma relação utilitarista com Deus. Deus não é nosso servo. Ele é o Senhor. Ele é soberano. Ele é um pai amoroso que sustenta, que dá boas coisas aos seus filhos, mas um pai que disciplina, que corrige, que castiga seus filhos para que vivam uma vida de obediência, alegria e cheia de bons frutos. É assim que Deus age. E assim como Deus age de uma maneira formidavelmente surpreendente, Deus também usa meios imprevisíveis para cumprir os seus propósitos. Esse é o nosso segundo ponto. Deus usa meios imprevisíveis. A partir do verso 6, meus irmãos, vemos que Deus estava levantando uma nação para disciplinar a nação de Judá. Como já disse, os caldeus, eles eram um povo violento, um povo que habitava a Babilônia e que conquistava a terra velozmente, estendendo o seu domínio e império. Eram definitivamente a grande potência bélica e econômica daqueles dias. É interessante como Deus detalha, então, as características daquele povo. Veja comigo, por exemplo, no verso 6. O que Deus diz? O verso 6 afirma que aquele povo, seu exército, aqueles homens eram cruéis, impetuosos e se apropriavam de tudo por meio da força. Parecido com Judá, como nós vimos no último sermão, que permitia que os ricos explorassem inescrupulosamente os pobres, conforme o verso 3 de Abacuque 1. O verso 7, na sequência,
afirma que os caldeus eram apavorantes e temíveis, que criavam a própria justiça e promoviam a própria honra, como Judá, que, se olharmos o verso 4, enfraquecia a lei e pervertia a justiça. Mas os caldeus eram ainda piores. Eles eram piores. Eles possuíam uma força bélica que Judá não possuía. Eram hábeis como os leopardos, ferozes como os lobos, caçando ao anoitecer. Eles possuíam uma cavalaria como nenhum outro reino da terra, e a cavalaria era a mais importante e mais poderosa arma de guerra daqueles dias. Eles eram como uma ave de rapina, um abutre, para se alimentar daqueles que conquistavam. Deus, em sua mensagem a Abacuque, afirma no verso 9 e 10 que aquele povo, os caldeus, eles vinham prontos para a violência, utilizando as mais refinadas técnicas de combate para subjugar povos e nações. Violência. Uma palavra que é repetida no livro de Abacuque. Uma palavra que era uma realidade em Judá. O verso 2, como vimos, nos mostra que Judá estava imersa em violência, em injustiça, em impiedade, como vimos no sermão que passou. Agora Deus estava levantando um povo que possuía inclusive os mesmos erros de Judá para disciplinar a nação. Mas os babilônios eram ainda um povo pior. Um povo que excederia Judá em força e em piedade. Um povo que aprisionaria os habitantes de Jerusalém e os conduziria ao exílio babilônico. Assim como os judeus criam que Jerusalém jamais seria destruída naqueles dias, pois era a morada de Deus, eles também jamais imaginaram que um povo tão cruel faria o que Deus afirmava que os caldeus fariam. Por exemplo, 100 anos antes, Deus já havia livrado Judá do terrível exército assírio. Mas agora Deus usaria os caldeus para disciplinar o seu povo e conduzi-lo de volta para si. Deus usa meios imprevisíveis para fazer valer a sua vontade. Deus usa meios que jamais imaginamos que pudesse usar. Por vezes usa pessoas que jamais imaginaríamos que seriam instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar, para nos disciplinar, para nos trazer para perto dele. Por vezes passamos por situações que nos levam a desconfiar do amor e da fidelidade de Deus. Perguntamos por que sofremos, seja com enfermidades, dores, perdas, problemas financeiros, perseguições no trabalho, depressões, inquietações, dúvidas. Por vezes você até pode se perguntar, mas por que usar fulano, ciclano? Por que isso? Por que essa situação? Por que usar aquela pessoa ímpia? Ou aquela pessoa incapaz? Todos estes são meios pelos quais Deus está tratando conosco, tratando os nossos corações, nos disciplinando por causa do nosso coração pecaminoso. Deus permitiu que Jó fosse provado por meio da perda e da dor. Mas o segundo estado de Jó, diz a palavra de Deus, foi maior e melhor do que o primeiro. Deus agiu de uma forma surpreendente, lançando mão de meios imprevisíveis para fazer algo melhor e mais maravilhoso na vida de Jó. Era isto que ele faria com Judá, conforme a profecia de Abacuque. E é isto que ele faz conosco todos os dias. Ele usa as mais impensáveis e terríveis circunstâncias para nos trazer para perto dele. Talvez você ou alguém da sua família tenha enfrentado enfermidades. Talvez o gosto da morte esteja na sua boca. Talvez você esteja acuado, temeroso pelo coronavírus. Talvez você tenha perdido o seu emprego, o seu negócio nessa crise financeira. Talvez seus amigos ou família tenham te abandonado. A soberania de Deus permite que ele use quem ou o que ele quer, quando quer e como quer para cumprir a sua vontade. Ele usou um povo ímpio e pecador para disciplinar Judá, uma nação má, terrível e poderosa. Mas a soberania de Deus não isenta o homem de sua responsabilidade. Os caldeus seriam julgados pela sua maldade e pelo seu pecado. Porque nos seus incompreensíveis caminhos, Deus julga o pecador pelo seu pecado, mesmo que esteja cumprindo os propósitos soberanos de Deus. Deus julga de maneira inesperada, mas justa. Leia comigo, então, o verso 11, acerca dos caldeus. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Este versículo mostra que, apesar de serem um instrumento de Deus para disciplinar o povo de Judá, os caldeus eles seriam julgados e pagariam pelo seu pecado e pela maldade contra o povo de Judá, contra o reino de Judá, contra aquela nação que era o povo de Deus. Mesmo com o seu poderio, mesmo com a sua força e violência, os caldeus um dia passariam. Mesmo disciplinando Judá, destruindo Jerusalém e levando o povo cativo, o Império Babilônico não resistiria à ação soberana de Deus.
Não foi o poder dos caldeus que os colocou na posição onde estavam. Não foi a sua força, os seus cavalos, a sua crueldade ou a sua técnica que os alçaram à potência mundial. Foi Deus. Foi Deus quem determinou. Foi Deus quem levantou. Você poderia dizer que Deus estava sendo injusto ao condenar a Babilônia, pois ele incitou os caldeus contra Judá. Deus é soberano, mas aquela era uma condenação inesperada, não era justa. Ela poderia até ser inesperada, mas definitivamente era uma condenação justa. Deus não era cúmplice dos caldeus nos seus crimes e nos seus pecados. O poder dado aos caldeus redundou no mau uso desse poder. Os versos que nós lemos mostram como eram cruéis e injustos, um povo ímpio que não temia a Deus, mas que Deus usaria para cumprir os seus propósitos. O pecado de Judá não ficou impune e Deus usou os caldeus para discipliná-los. Mas o pecado da Babilônia também não ficaria impune. Deus também julgaria e condenaria o Império Babilônico. Este império ele seria varrido da história. Veja bem a diferença. Eu quero que você perceba bem que uma coisa é diferente da outra. Deus disciplinou a nação de Judá porque eram filhos de Deus, povo da aliança, mesmo pecadores. Deus queria se aproximar deles, Deus queria fazer que pelo sofrimento do exílio eles fossem convertidos novamente ao Deus da aliança. Deus ama seus filhos e porque Deus ama, Deus os disciplina. Mas os caldeus não. Os caldeus não eram filhos. Eles não eram alvo da disciplina de Deus. Eram um povo que rejeitava e até mesmo zombava do Deus de Israel, do Deus de Judá. Na verdade, eles confiavam somente na sua força e no seu poder. O verso 11 afirma que o Deus deles era a força, que o Deus deles era o poder. Por isso eles eram culpados, por isso eram indesculpáveis diante de Deus. Por isso Deus executaria um juízo contra os babilônios. Eles passariam como um vento. Eles eram a grande potência por um só instante para cumprir a vontade de Deus, mas em breve veriam seu poder ruir e passar rapidamente. Em menos de 70 anos, o governo do mundo passaria às mãos de Ciro, o rei do Império Medo-Persa, e o Império Babilônico simplesmente sucumbiria. Meus irmãos, Deus é soberano e executa a sua vontade pelos meios e pelas pessoas mais surpreendentes. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não sejam responsáveis pelos seus atos. Deus usa quem Ele quer, mas tratará com todos que pecarem, inclusive quem Ele usou. Isso não quer dizer que Deus seja o autor do mal, que Deus seja o promotor do pecado. O objetivo de Deus era disciplinar Judá. A forma como isto ocorreu foi executada de uma forma livre pelos caldeus. Tiago esclarece bem isso. Vamos na carta de Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Tiago 1, 13 e 14 diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Deus não é o autor do mal. Uma razoável parcela de nossos sofrimentos e dores é fruto do nosso pecado, é fruto do engano do nosso coração. E o pecado, meus irmãos, inevitavelmente traz consequências. Sofremos sempre por causa do pecado. Sofremos porque, como pecadores que somos naturalmente desobedientes, inclinados desde a nossa infância, da nossa meninice, para fazer o que é mal. Sofremos porque pecamos contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra o nosso cônjuge, contra nossos filhos, contra os nossos amigos. Sofremos porque pecamos contra toda sorte de pessoas que estão ao nosso redor e porque elas pecam contra nós e nos amarguramos com as injustiças e calúnias. Sofremos porque pelo pecado a morte, a dor, a doença entrou no mundo. Sofremos porque criamos expectativas irreais nos nossos corações acerca das situações da vida. Sofremos porque o nosso coração está desajustado, desalinhado com a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Muitas vezes não entendemos o que Deus faz, porque faz e como faz. Ele é o soberano que age de formas surpreendentes. Ele é o Deus poderoso que usa meios imprevisíveis, meios inimagináveis. E Ele é o Deus justo que julga com justiça e retidão de uma forma que jamais esperamos. Vemos isso em Abacuque e vemos isso também na nossa história. O caminho mais incompreensível que Deus revelou a nós, um caminho mais alto e insondável que os nossos caminhos, foi quando Ele enviou Jesus Cristo, o Deus Filho, para morrer por mim e por você. Abra comigo o livro de Atos, capítulo 13, versos 38 a 41, e diz o seguinte:
Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Cristo é a coisa mais assombrosa e maravilhosa que Deus fez por mim e por você. É nele que Deus agiu e age em toda a história, na minha e na sua história. Ele é a palavra de Deus em ação desde a criação. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez sem ele. E Deus agiu de uma forma surpreendente quando se encarnou, sofreu as nossas dores, enfermou as nossas enfermidades e morreu na cruz do Calvário. Deus usou meios inimagináveis. O próprio Deus se dando na cruz. Quando tomou a forma de homem, se humilhando até a morte e morte de cruz, que foi a pior morte, o pior meio, a pior condenação para o próprio Deus. E por fim, meus irmãos, Deus levou sobre si o nosso pecado. Cristo atribui a nós a sua justiça. Não há mais condenação para os que estão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus nos julga por meio de Cristo de uma forma inesperada para nos salvar. Nós que deveríamos estar condenados, mas Cristo levou sobre si as nossas culpas e nos atribuiu a sua justiça. Nós fomos justificados por Cristo. Tudo isso Deus faz, meus irmãos, para nos trazer para si. Ele fez com Judá para restabelecer a sua aliança com aquele povo, e ele faz conosco hoje por meio do sacrifício suficiente e da ressurreição gloriosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os caminhos de Deus muitas vezes são incompreensíveis, mas redundarão em melhores e mais altos caminhos que os nossos. Deus escreve certo por linhas certas. Confiemos, meu irmão, minha irmã, confiemos no Deus que age surpreendentemente, usa meios imprevisíveis e julga de uma forma reta e maravilhosamente inesperada. Vamos orar? Eterno e bendito Deus, exaltamos o teu nome. Exaltamos porque tu és grande, maravilhoso, poderoso, soberano, que age conforme o seu coração e não o nosso, que, Senhor, atua na história segundo os teus pensamentos e não os nossos pensamentos, e que julga, ó Deus, os povos e nações da terra segundo a tua régua, ó Deus amado, segundo a tua vontade e o teu poder, ó Deus. Por isso nós te louvamos e nos rendemos a ti, porque tu és rei, o rei da terra, o soberano Senhor, ó Pai amado. Transforma e ajuda-nos, ó Deus. Transforma-nos, faze-nos mais semelhante a Cristo, para que possamos compreender, ó Deus, a tua insondável forma de agir no mundo. Muitas vezes não entendemos, Senhor, o que o Senhor faz, quando faz, porque faz, e porque o Senhor usa certas pessoas para fazer o que fazes. Mas, Senhor, cremos que o Senhor está no comando, que nada escapa do teu poder e da tua ação, e que sabemos que o Senhor tem o melhor para aqueles que o amam, ó Deus. Nós cremos nisso, nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, ó Deus amado, e cremos que o Senhor está dirigindo a nossa história e a história da humanidade para o fim que aguardamos, o fim no qual encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória e majestade. Nós oramos assim, gratos por tudo que o Senhor tem feito. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus.